Oi, gente, tudo bem? Bom, como eu falei para vocês, essa é a aula sobre dilemas da bioética, né? E os princípios. Então, a gente vai conhecer melhor o que é a bioética, como é que a bioética se atua dentro do cenário da saúde, por que existe a bioética, né? Quem foi que achou necessário esse momento para ser criado essa nova linguagem, esse novo termo. Então, por que existe a bioética? Então, para que ela serve? Se ela tem princípios, se ela não tem, tudo isso a gente vai estar identificando na aula de hoje. Então, aí eu peço para vocês se organizarem, para vocês pegarem papel, caneta e tentarem assistir ao máximo essa aula, para que a gente consiga entender melhor como funciona a bioética e para que realmente que eu vou utilizar a bioética na minha prática profissional, certo? Agora eu vou compartilhar com vocês o slide. Só um minutinho. Só um minuto. Pronto. Bom, como eu falei, a aula de hoje é dilemas bioéticos e a gente vai entender melhor o que são os dilemas e o que é a bioética, né? E esses dois termos juntos, os dilemas bioéticos. Então, a gente vai compreender melhor como que a gente vai identificar na nossa prática, né? Como que a gente vai poder aplicar na nossa prática a bioética. Mas, para começar, a gente tem que realmente falar desse cara que é o Van Potter, que ele realmente parou para refletir, para pensar sobre como que funciona a bioética e o que era. Então, ele começou a ver algum termo, alguma coisa que encaixasse tanto na ciência como na qualidade de vida do ser humano. Então, por favor, se vocês puderem ler comigo esse texto, por exemplo. Por exemplo, não. Vamos começar a ler esse texto agora, por favor. Van Potter estava preocupado com a dimensão que os avanços da ciência, principalmente no âmbito da biotecnologia. O que é essa biotecnologia? É a tecnologia que trabalha com vida, né? Então, olha a preocupação. Ele estava preocupado com as tecnologias, com o aparato tecnológico que está sendo criado para lidar com vidas, né? Aí, assim, ele propôs um novo ramo de conhecimento para que ajudasse as pessoas a pensar nas possíveis implicações, seja elas positivas ou negativas, dos avanços sobre a vida humana, né? Então, ele realmente quis criar uma ponte entre a cultura, a ciência e o lado humano, e ele elaborou uma frase que realmente é uma frase que eu gosto muito em particular, que é: nem tudo que é cientificamente possível é eticamente aceitável. Pelo amor de Deus, professor, não entendi nada que esse Harry Potter falou. Socorro. Gente, quando Van Potter fala que nem tudo que é cientificamente possível é eticamente aceitável, ele quer colocar o quê? Ele passa a ideia de, primeiro, eu posso fazer experimentos humanos, porém eu não posso ferir a integridade deles, seja psíquica, seja física, seja moral, qualquer uma outra tipo de barreira eu não posso quebrar daquele ser humano, eu não posso fazer um mal para aquele ser humano, né? Porque se a gente não colocasse um freio, se a gente não colocasse uma visão humanista, né, dentro dos parâmetros da saúde, dentro dos parâmetros éticos, a gente não ia conseguir, talvez, ter uma visão de saúde e tecnologia junto. Então, para vocês realmente começarem a entender o que é bioética, é justamente isso. É o que a gente pode fazer, dada a ciência, mas sem prejudicar o ser humano. E vamos seguir para a gente poder entender melhor. Deixa eu mudar essa telazinha para cá. Bom, e o que é esse conceito da bioética, né? Para quem tiver com papel e caneta, pega, anota o nome conceito, 2 pontos, e vamos seguir. A bioética se originou sobre questões de limites, é o que a gente está falando, até onde eu posso fazer uma pesquisa sem ferir, né, seja a integridade física ou moral daquele, ou psíquica daquele ser humano, certo?
Então, vamos ler aqui comigo para a gente entender melhor. O conceito da bioética se originou a partir de questões sobre limites das pesquisas e ou experimentos com seres humanos. É isso que a gente tem falado. A gente coloca a bioética como um delimitador, né? Até onde eu posso fazer aquele estudo sem ferir o ser humano. Aí a gente vai para esse segundo balãozinho embaixo. Né? Scran, 2002, trata a bioética como uma ética aplicada que visa dar conta, né? Dar conta de quê? Dos conflitos e das controvérsias morais implicados pela prática no âmbito das ciências da vida e saúde. Por exemplo, né, a gente fazer uma pesquisa sobre uma nova droga. A gente testa uma nova droga, mas droga tem seus efeitos colaterais, seus eventos adversos, né? Pode acontecer? Pode, mas também não pode acontecer. É um risco-benefício, né? Então, aquela pessoa vai ter mais benefícios do que risco. Agora, diferente de eu testar uma nova droga e essa droga apresentou o quê? Apresenta que talvez corra o risco de acontecer óbitos pela ingestão daquela medicação. Então, isso realmente é algo para colocar na balança se vale a pena, né? Se vale a pena, na verdade, eu acho que nem pode. Acho, não, certeza que nem pode testar medicação que corre risco de matar aquela pessoa só para teste científico, né? Então, a gente realmente tem que refletir sobre isso e vocês começarem a entender que para existir uma pesquisa, existe um comitê de ética, né, onde avalia qual risco que aquela pesquisa traz, porque toda pesquisa tem um risco, seja um simples risco de constrangimento, onde você aplicar um questionário para entender alguns dados sociodemográficos de uma determinada população, faz com que aquela pessoa corra risco de se sentir constrangida por alguma pergunta, de se sentir meio acuada. Então, toda pesquisa, ela vai mostrar que você tem que minimizar esse risco, você tem que diminuir esse risco. Como? Para esse questionário, o que eu poderia fazer? Vamos refletir. O que eu poderia fazer para minimizar o constrangimento dessa pessoa na aplicação de um questionário? Vamos parar para pensar, fechem os olhinhos aí, anotem as possíveis dúvidas e vejam. Por exemplo, agora, o que eu consigo imaginar? Se eu estou aplicando um questionário e aquela pessoa corre risco de ficar constrangida, eu vou dispor de uma sala privativa, onde aquela pessoa não vai ter mais contato com outros a não ser comigo, isso já diminui o risco dela ficar constrangida. Eu ser um profissional da área da saúde, onde eu vou respeitar todos os limites. Por exemplo, se eu estou na pergunta 50 e são 100 perguntas e ela disser, não quero mais, quero desistir, achei que ia conseguir responder, mas não consegui, então eu quero realmente cancelar esse questionário, eu quero desistir da pesquisa. Ela pode? Claro que ela pode. Toda pessoa tem o direito de desistir da pesquisa em qualquer momento. Seja no comecinho, seja no meio, seja quase no finalzinho. Então, não tem problema algum, certo? Então, vamos passar. E na bioética, existem princípios, né? Que a gente vai aprender. São 4 princípios. 4 que vocês anotem, vocês vão anotando aí nos seus cadernos, no caderno, numa folha, em qualquer canto, para vocês não esquecerem, tá? Para a gente fazer essa aula sendo estudada também. O primeiro princípio, entendam, é da não maleficência. Professor, que palavra é essa? Eu nunca ouvi falar. Mas abram os ouvidos, prestem atenção. Não maleficência, né?
é onde o principal objetivo é não prejudicar o paciente, aquela pessoa que está sendo estudada, né? Aquela pessoa que está no projeto de pesquisa. Porém, existem exceções. A gente leiam esse exemplo comigo, né? Por exemplo, quando o tratamento pode. Desculpa. Quando um tratamento pode desencadear algum tipo de prejuízo, mas há no fim um benefício maior e desejável. Por exemplo, pensem aí, toda medicação, botem na cabeça de vocês, por favor, toda medicação corre o risco de corre risco não, você corre risco de desenvolver algum evento adverso, porque toda medicação tem evento adverso, né? Seja ela de 1 para 1 milhão, de 2 para 1 milhão, de 1 para 1 bilhão, mas corre o risco. Então, reflitam que se eu tomar medicação para cefaleia e corre o risco de eu ficar com náuseas, de eu ficar enjoado por causa da medicação, seja ele um simples comprimido, eu faço a ingestão prevenindo o quê? Melhorar o quê? Minha dor de cabeça. Então, não vou sentir mais aquela dor, vai aliviar. Mas corre o risco de eu ficar enjoado, né? Ficar com aquele enjoo. Então, teve um prejuízo? Tem um prejuízo de você ficar enjoado, nauseado, porém, o benefício que vai te dar, te livrar da dor de cabeça, vai ser maior do que a náusea, vai ser maior do que o enjoo, certo? Então, esse é o primeiro princípio, é onde vocês realmente devem lembrar que existe o primeiro princípio da bioética, como assim os próximos três, e linkar ele, que sempre vai ser de não causar dano, não prejudicar o paciente, certo? E aí a gente parte para o segundo princípio. Qual o princípio da beneficência? Olha aqui. Aqui é o princípio da não maleficência, certo? De não fazer mal, né? Maleficência, de não fazer mal. E aqui é o princípio da beneficência. Espero que vocês estejam anotando aí. Esse princípio, ele vai dizer o quê? Ele vai partir sobre diminuir o dano. Ele vai dizer que toda pesquisa tem, mas como eu falei daquele, arrumar um consultório, arrumar, né, uma sala para que possa ser minimizado o risco de constrangimento. É isso o princípio da beneficência. Então agora eu espero que vocês consigam ler comigo. Vamos lá. Princípio da beneficência. O utilitarismo, corrente filosófica desenvolvida pelos filósofos ingleses Jeremy e John Stuart, diz que uma ação ética é aquela que provoca o maior benefício ao maior número de pessoas. Prestem atenção. Está causando um benefício maior para o maior número de pessoas. Concordam que se eu testar um novo medicamento, vai ter um benefício, se aquele medicamento realmente for eficaz, a vacina do coronavírus for realmente eficaz, o benefício vai ser maior, né, do que qualquer outro efeito adverso que não seja o óbito, óbvio. Então, olha o tamanho desse benefício, né? Então, o benefício tem que ser maior para o maior número de pessoas, que seria toda a população, né? Assim como existe drogas, existe medicações para uma pessoa com TB, que é tuberculose, né? A pessoa que tem tuberculose, é criado estudos para combater aquela doença. Então, ajuda um maior número de pessoas aquela droga que foi testada? Com certeza. Porque assim ela vai conseguir fazer um tratamento eficaz dessas pessoas que têm TB, certo? Então,
vocês aí conseguem ver que existe um benefício maior para toda a população, né? Vamos continuar a leitura. Diz que uma ação ética é aquela que provoca o maior benefício ao maior número de pessoas. Além de minimizar o dano, né? Vai diminuir qualquer prejuízo, qualquer dano que tiver a pessoa, né? Então, isso já é um fator muito importante para esse princípio da beneficência. Então, para Belkamp e Childress, uma relação bioética não pode ser diferente. Por exemplo, eu não posso dizer que em tal grupo social, eu aplicando a medicação, mesmo se ela levar pessoas a óbito, vai ser melhor para todo mundo, porque aí é um grupo pequeno e a população é maior. Não. E aquele grupo lá, e as pessoas que vão morrer daquele grupo? Então, a bioética, ela não pode ser diferente, ela tem que ser padrão para todos os grupos sociais, né, da nossa sociedade. Então, os profissionais de saúde, pesquisadores que utilizem a vida em suas pesquisas devem ser utilitaristas. Por exemplo, eu sempre tenho que linkar que minha pesquisa vai trazer um risco e eu tenho que diminuir esse risco. Então, toda pesquisa ela é escrita primeiro, né? Ela vai ser pensada, ela vai ter um corpo, ela vai ter um cronograma, ela vai ter um orçamento, as pessoas que vão ser estudadas, os profissionais que vão atuar nessa pesquisa. Então, tem tudo isso. Para eu poder pensar nisso, eu tenho que realmente escrever cada detalhe. Porque imagina, teve uma intercorrência, eu não visualizei que eu precisava de alguns outros profissionais. Aí o que que eu reflito? Meu Deus, eu não escrevi o projeto corretamente. Óbvio que todo projeto de pesquisa passa por comitês, né? Esses são comitês de ética, onde avaliam toda a ética desse projeto, seja ele é, como ele vai ser trabalhado, aonde, com qual população, o que vai ser feito, quais são os benefícios, o que você busca com essa pesquisa, né? Então, esse princípio tem que, fala bem aqui, que todo que toda pesquisa ela procura diminuir esse dano, certo? Então a gente parte para o terceiro princípio, princípio da autonomia. O que é esse princípio da autonomia? Toda, toda pessoa busca a sua autonomia. Para Belkamp e Childress, buscaram a ideia de autonomia no jeito filosófico, no jeito iluminista, né? Com o filósofo, o Kant. Por quê? Eles foram em busca de uma ideia de autonomia primeiramente. Vamos buscar o que é autonomia? Né, eu poder ter escolha, né, eu poder fazer algo pelo que eu estou convicto, eu não sou autônomo para resolver minhas coisas, né? Então, Kant já defendia que toda pessoa é autônoma para definir se ela quer ou não aquilo, se é certo ou não para ela, né? Sem que ela fira, óbvio, e sem que coloque em dúvida a prática daquele profissional. Então, o Kant ele vai defender que o paciente deve ser autônomo e decidir se ele aceita ou não um tratamento imposto. Por exemplo, se uma pessoa chega na unidade básica de saúde referindo cefaleia, ele vai lá em busca de analgésico, né? Uma dipirona. Só que aí ele diz que não gosta do uso da dipirona. O profissional entende que essa pessoa tem autonomia para dizer que não quer dipirona, mas ele tem uma escolha alternativa. Por exemplo, essa escolha de passar um outro tratamento, concordam? Qual seria um outro tratamento para essa cefaleia? Sem ser a dipirona. Por exemplo, eu cheguei lá, olha, mas eu não gosto de dipirona porque eu fico meio lesadinho, não sei o quê. Não me faz bem. O que é que eu preciso? Que ele passe outra medicação.
né? E para a gente já ir conhecendo, qual a automedicação? Paracetamol, né? Um outro analgésico, para que ele possa resolver o meu problema e ele, assim, pode prescrever uma segunda escolha de tratamento para que seja cumprido a minha demanda, né? Para que eu tenha uma área de autonomia, porque realmente não me faz bem, e ele, como qualquer outro profissional, me passar uma segunda escolha, né? Eu tenho duas escolhas, ó, você trata com dipirona ou você pode buscar o paracetamol. Qual o melhor para você? Paracetamol. Tudo bem, então vamos partir desse princípio que é em busca de uma nova escolha. Vamos agora por quarto princípio, que é o princípio da justiça. Leiam comigo, por favor. Recorrente ao filósofo estadunidense contemporâneo John Bellamy-Turdon, colocam a justiça como princípio para qualquer ação que se pretenda ética na manipulação da vida. Eles colocam que esses princípios sejam na manipulação da ética para com a vida. Ou seja, eu tenho que ser ético em toda manipulação de vida, né? Nós mexemos com vidas, então eu tenho que ter ética sempre que eu estiver no ambiente profissional. Apesar de que você deve ter ética e eu devo ter ética, todos nós devemos ter em qualquer ambiente, não seja ele só no profissional. Mas a bioética, ela refere de ética na vida, né? Então a gente vai em busca disso. Então eles falam que uma ação é fundamental para que qualquer tratamento da pessoa possa ser estabelecida eticamente. Nesse princípio de escolha, eu tenho duas escolhas de tratamento, a A e a B. Qual que você escolhe? Qual fica melhor para você? Né? Não é impor. Por exemplo, olha, mesmo eu tendo conhecimento que existe 5 linhas de escolhas de tratamento, eu disser porque é mais cômodo para mim, olha, você vai tratar apenas com dipirona. E é isso. Vai na paz, um beijo, um abraço e tchau. Eu tô praticando um princípio de justiça? Óbvio que não. Por quê? Porque eu não dei nem a escolha a essa pessoa, né? Pelo menos perguntar, olha, eu vou passar de pirona, tudo bem? Né? Porque aí já abre a porta para ela dizer, ai, não, mas é porque a de pirona não faz bem assim para mim, isso, isso. Ou, muito bem, obrigado, a de pirona serve, então, né? Então, eu estou sendo um princípio de justiça. Vocês conseguem perceber que esses 4 princípios, eles caminham junto? Caminham junto para quê, professor? Para que tudo ocorra bem, para que tudo incorra em prol do benefício social, do benefício daquele indivíduo, né? Eu não vou só ter o comodismo de é, ah, eu tô me beneficiando apenas enquanto profissional. Faço o que é mais fácil para mim, faço o que é mais fácil para mim, sou acomodado. Então, isso é realmente o que eu faço como profissional, o que eu escolho fazer como profissional em torno daquela vida. Aí sim eu tenho a autonomia de escolher. Será que eu estou sendo um profissional com ética? Será que eu estou fazendo bem? Será que eu estou sendo humilde? Será que eu estou vendo melhora? Né? Será que eu estou sendo bom para os meus pacientes? Será que eu atendo eles com qualidade? Então, tudo isso envolve bioética, tudo isso envolve você pensar, envolve você parar a sua cabecinha, colocar ela aqui, ó, um processo de meditação, de meu Deus, como é que eu vou tratar as pessoas quando eu for profissional, como é que eu vou atender aqueles indivíduos, pensando sempre em que seus pacientes, eles não têm essa nomenclatura mais de paciente, sim de cliente, né? Porque aí a gente tem a ideia de que aquela pessoa é realmente um cliente, que ela pode ou não voltar. Então, parem, reflitam, pensem bastante no tipo de profissional que vocês querem ser, porque a ética é algo que vocês vão querer ou não levar com vocês, certo? Entendendo que tudo tem
um processo, tudo é um processo, tudo que vocês fazem é notável. Sempre eu digo que existem câmeras em todos os cantos, então nada que nós fazemos é 100% escondido. Então é para vocês realmente verem, refletirem sobre como vocês querem ser profissionalmente, como vocês querem lidar com o paciente de vocês futuramente, né? Seja ele falando, seja dando um simples bom dia no leito, ou eu sou José aqui, eu vim aplicar, tudo bom? Eu sou técnico de enfermagem Lucas, eu vou aplicar medicação tal, se eu dormiu bem, como é que tá? E lá fazendo, conversando, porque isso é algo que é além do seu profissional, vai além de você, né? É realmente esses 4 princípios andando juntos, né? Não vão andar separados, até porque um princípio não anda separado de outro, eles andam juntos. Se você pratica o primeiro, você vai praticar o segundo, o terceiro, o quarto, consequentemente, né, simultaneamente, porque você vai estar sendo um profissional de qualidade, você vai estar sendo um profissional bom, profissional capacitado, um profissional realmente que se preocupa com o próximo e realmente fazendo com jus a sua formação, né, esse tempo de dedicação de 2 anos. Então, a gente entra no primeiro dilema bioético. Deixa eu só mudar essa. Pronto. A gente entra no primeiro princípio, no primeiro dilema da bioética. Meu Deus do céu, aborto. O que é o aborto? Como é o aborto? Meu Deus do céu, né? Então, para que serve esse aborto, né? O que é o aborto? O aborto é a interrupção precoce de quê? Da gestação, né? Antes que o feto seja capaz de sobreviver fora do corpo da mãe. Eu deixei esse antes de semanas de gestação, porque vocês vão ver quando é considerado aborto na gestação. Anotem para vocês pesquisarem, para deixar anotado no caderninho de vocês. O que é um aborto, né? O que é considerado aborto, certo? Então vamos lá. Para a bioética, para o campo da saúde, existem 4 formas, igual os 4 princípios da bioética, mas vocês deixam agora de lado, para entender as 4 formas de interrupção dessa gestação, certo? A primeira é a interrupção eugênica da gestação, essa IEG, certo? Vamos ler comigo, por favor, leiam comigo. Gente, quando eu estiver lendo, vocês têm que ler comigo, para fixar o conteúdo, para vocês não precisarem voltar, né, no vídeo, para vocês não precisarem ficar escrevendo a mais. Assim vocês conseguem ir visualizando e fazendo suas anotações junto comigo, entendeu? Então, separe um tempinho para ver esse vídeo, pega o papel e a caneta, né? Assiste no quarto, na sala, no banheiro, no ônibus, mas vai assistindo e anotando para que vocês não percam só tempo voltando no vídeo para ver informações, certo? Então vamos lá. A interrupção eugênica da gestação se dá por valores racistas, sexistas ou étnicos prestem atenção, contra a vontade da gestante, né? Ou seja, uma interrupção eugênica da gestação é contra a vontade da gestante. E ela acontece por valores. Por exemplo, uma mulher preta está grávida e ela não e ela andando, caminhando uma noite na rua, passa por um grupo de rapazes brancos, ricos. E esses rapazes, vendo uma pessoa preta, né, uma pessoa negra, andando no meio da rua, gestante, vão lá e vão agredir ela, porque eles têm um preconceito, porque eles são racistas, né? Aí ela, por essa violência física, acaba perdendo o bebê, né? Acaba sofrendo um aborto.
por uma ação traumática. Isso foi de contra a vontade dela. Ela não quis. Então, entendo que a interrupção eugênica é quando a gestante vai interromper o aborto, né? Ela interrompeu esse aborto de contra a vontade dela, mas esse aborto foi interrompido ou por valores racistas, sexistas ou étnicos, certo? Agora a gente vai para a opção de baixo, para a interrupção terapêutica da gestação, né? O ITG, certo? Então, a gente vê que nos casos da interrupção terapêutica é onde a saúde da gestante é prioridade. Por exemplo, a gestante está gravemente doente, não consegue manter a gestação, e aí ela vê que se ela continuar a gestação, ela pode ir a óbito. E o profissional vai orientá-la. Olha, é porque você está apenas com 5 meses, com 3 meses, com 4 meses, e você não consegue manter essa gestação porque está acontecendo isso e isso, é um quadro patológico tal. E aí, você visualizando essa situação, vai realmente dizer, olha, infelizmente, você não pode prosseguir com a gestação porque você vai acabar indo a óbito, né? Aí ela pode muito bem dizer, não, eu quero seguir, eu entendo o risco e assino uns termos, mas ela pode realmente, como nós profissionais procuramos, priorizar a saúde dela, interromper a gestação o quanto antes, para que ela se restabeleça, né? O processo de saúde e doença dela, para que ela possa ser curada, tratada, ter uma qualidade de vida normal, né, sem processos patológicos, e retomar uma outra gravidez em um outro momento, né? Claro, isso vai ter um amparo psicológico, isso vai ter um amparo profissional, não vai ser ela sozinho, meu Deus, eu vou abortar aqui e eu vou ter um filho. Não. Isso tudo vai passar por processos de conhecimento, né? Por processos a mais nessa forma de colocar o que é o risco para ela. Oh, será que qual o meu risco? Qual o meu benefício? Se eu interromper minha gestação agora, eu vou ficar bem, mas se eu não interromper agora, eu vou morrer, né? Então, ela vai colocar na balança junto com toda a equipe profissional, ela vai acabar decidindo no final, mas aí a nossa vontade é que estabeleça-se a vontade dela, óbvio, mas que como prioridade vem a saúde dela. E aí a gente parte para outra forma de interromper a gestação, que é a interrupção seletiva da gestação, certo? O que é isso, professor? O que é a seletiva da gestação? O que é essa interrupção seletiva? Nos casos de anomalia fetais, por exemplo, um bebê que nasce anencéfalo, sem o cérebro, né? A pessoa sem o cérebro, ela nasce com a cabecinha formada, tem a calota craniana, só que dentro, passando as camadas meninges, passando o crânio, todo o aparato ósseo, tem uma massa encefálica, né? É por onde nós pensamos, refletimos, é por onde nós existimos, né? Vamos dizer assim. Sem o nosso cérebro, nosso corpo não funciona, a gente não tem vida, né? Então, a pessoa nasceu sem o cérebro, viva ela tá, os outros órgãos podem funcionar perfeitamente. Porém, ela não tem função cognitiva. Ela vai vegetar para sempre, ela vai viver de máquinas para sempre, né? Então, isso, e ela já vai nascer, os órgãos vão parar de funcionar nos primeiros instantes. Então, isso é um processo que não tem como se manter a qualidade de vida, né? Essa pessoa está morta. Aí a pessoa vai informada do caso, no caso a gestante, que, olha, se eu infelizmente
a essa gestação, seu bebê não nasceu, não desenvolveu um cérebro, e assim ele não vai poder, né, ter uma vida realmente. Então o ideal seria que você abortasse, né, interrompesse essa gestação, né, porque o aborto é quando acontece de uma maneira realmente ou espontâneo, né, abortou por uma força mecânica, é um aborto realmente, algo provocado. Essa interrupção realmente vai ser esclarecido para ela, vai ter um amparo psicológico, um amparo social, para que ela não venha sofrer, né, se for uma gravidez desejada, ela não venha sofrer com essa gravidez, até mesmo inesperada, que você já aceita, né? Então, isso está muito em volta de como é que vai acontecer esse processo, certo? Então, vocês têm que entender que, nesses dois casos de interrupção terapêutica e da interrupção seletiva, a gente está comunicando a gestante. Mas no momento que ela bate o pé e diz, olha, eu quero seguir, né? Ela vai assinar um termo onde ela assume todos os riscos. Então, nós, profissionais, estamos livres da responsabilidade, né, do que aconteça com ela. Claro que a gente vai prevenir para que o melhor aconteça, mas ela já tomou ciência do caso e agora ela tem a autonomia de decidir o que é melhor para ela, certo? Então, desses dois casos, a única que contra a vontade da gestante, qual é? Gritem aí bem alto. Interrupção eugênica, né? É a interrupção contra a vontade, porque na seletiva e na terapêutica eu tenho a vontade. Eu vou passar a situação para a gestante e vamos conversar, e no final ela vai dizer se ela vai interromper ou não. E eu parto para o último tipo de interrupção da gestação, que é a voluntária, né? Então vamos ler comigo. Nos casos em que a gestação é interrompida pela autonomia da gestante. Por exemplo, uma moça de 16 anos que engravidou, teve a primeira relação sexual, se preveniu, mas o preservativo estourou, né? E assim ela teve uma gravidez indesejada, não foi esperada e tal. Nesse momento ela vê que, olha, eu não quero ter esse bebê. Não quero, não quero, não quero, não quero, não quero. Não era para ser agora, foi um acaso. E aí, o que ela vai fazer? Aqui no Brasil, essa interrupção voluntária não existe, né? Não existe esse termo de interrupção voluntária. A não ser que abra-se exceção nos casos de estupro, né? E de interrupção seletiva, né? Que aí ela está sendo voluntária mesmo, ela quer interromper essa gestação, né? No caso de estupro, é realmente isso. Ela cabe decidir se ela vai continuar nessa gestação ou não. Mas nos países que são legalizados, amparados por leis, por exemplo, no Canadá, lá tem uma boa. Ela vai chegar lá dizendo: olha, quero interromper minha gestação. É de uma maneira voluntária, não é? Ela não chegou lá porque ela quis. Aí ela vai passar por toda a consulta, né, por todo acompanhamento psicológico, por todo amparo, por todo cuidado dos profissionais da saúde, para que ela esteja bem, né? Para que isso não afete a saúde psíquica dela e para que ela tenha uma boa recuperação, uma boa interrupção sem demais problemas, certo? Então, isso é interrupção voluntária, é quando a gestante vai. Então, parem aí, passem a mão nos olhinhos, dá aquela espreguiçada e olha a pergunta. Qual desses tipos de interrupção da gestação é contra a vontade da gestante? Interrupção eugênica. Muito bem. É essa interrupção mesmo, que é a única
que vai de contra, porque até nos casos de estupro, a gestante é informada se ela vai querer prosseguir ou se não, certo? Então, a gente vai continuar. Até eu trouxe daqui que são os artigos para vocês entenderem que existe uma penalidade, né, como aqui no Brasil não é aprovado, para a pessoa que pratica esse aborto, né? Então, vamos entender melhor. O aborto provocado pela gestante ou com seu consentimento. O que é isso? Vamos parar para pensar. O que é esse aborto provocado pela gestante ou com seu consentimento? Não é aquele voluntário? Em outros países não existiria isso, mas aqui no Brasil, como é proibido abortar sem ser nos casos de anencefalia ou nos casos de estupro, né, onde o bebê não tem a condição de viver fora do corpo da mãe, então isso é algo que a gestante vai visualizar. Então, existe um artigo onde vai dizer qual a detenção, qual a pena que você vai pagar por estar fazendo um tipo de aborto, por exemplo, nesse artigo 124, né? Existe uma pena para ele, por exemplo, provocar o aborto em si mesmo ou consentir que outra pessoa provoque o aborto, existe uma detenção de 1 mês a 3 anos. Já o artigo 125 fala provocar o aborto sem consentimento da gestante, penas de reclusão de 3 a 10 anos. Provocar o aborto sem consentimento da gestante. Por exemplo, aquela gestante negra que estava passando e aquele grupo de 5 caras que agrediram ela foram pegos. Eles podem sofrer penalidade de pegar de 3 a 10 anos de prisão. Certo? Então, todo tipo de aborto onde não é legalizado o aborto, existe uma pena, existe uma detenção, né? Existe algo a se pagar, certo? Então, existe até o aborto resultante de estupro, né? O aborto necessário. Não diz como existem as exceções aqui para essa lei? Por exemplo, se não há outro meio de salvar a vida da gestante, pode ser feito o aborto, que é da terapêutica. Lembra? Né? Interrupção terapêutica da gestação. Se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante ou quando incapaz de seu representante legal. Né? Então, a gestante foi a coma depois do estupro, né? Sofreu agressão, quem responde por ela é a mãe dela. Aí a mãe dela vai dizer se naquele momento que ela está não acordada, se faz aquele ato de aborto ou não. É só para vocês entenderem que como aqui existe uma lei que proíbe o aborto, se você fizer fora desse aborto necessário, fora do que rege esse aborto necessário, você vai ser penalizado, né? Você vai ser chamado judicialmente, certo? Para sofrer uma pena, né? Ou uma detenção. E eutanásia, professor, o que é eutanásia? Eu nunca ouvi falar nisso, pelo amor de Deus. Eutanásia é quando a gente faz vai dar fim àquele sofrimento da pessoa, né? É como se a gente fosse suspender uma medicação, ou a pessoa está sofrendo muito, 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 e ela respira através de aparelhos, vai diminuir gradualmente aquele aparelho. É a morte consentida, né? É a morte consentida e bem daquela pessoa, certo? Então, para entender melhor o que é eutanásia, vamos ler comigo esse balãozinho aí. Vem de raiz grega, de eutanatos, quer dizer boa morte, ou seja, é a supressão piedosa da vida do paciente, no que tange ao plano ético e prático. Entende-se, então, que a eutanásia é uma ação ou omissão realizada com o objetivo de suprimir a vida de um paciente, com o intuito de lhe garantir um fim do sofrimento, seja ele físico ou psíquico. Né? Uma pessoa que vive de uma droga vasoativa muito alta,
que ela diz que não quero que você continue com essa droga. Você vai diminuir até parar ela. Por favor, aí a gente informa, ó, mas sem essa droga, seu corpo vai, ó, você vai morrer, porque vai ter uma parada cardiorrespiratória, tá. Ótimo, ele vai assinar onde pode, ele vai assinar um termo e tal, que ele consentiu, a família também é a favor, e aí vai suspender essa medicação, certo? O que acontece depois disso? Ele vai ter todos os cuidados até, né, suprimir a vida dele, até acabar realmente com o sofrimento daquele paciente e ele ir a óbito de uma maneira consentida. Aqui no Brasil, pode-se fazer isso? Não. No Brasil não pode ser praticada a eutanásia. E lembra que a eutanásia é o quê? A omissão ou a ação. Ou então, se você omitir um dado, se você omitir uma droga, se você omitir um cuidado, se você negar qualquer coisa que vá de contra a vida do paciente, é um ato ilegal, né? Porque no Brasil não é legal você fazer a eutanásia. Então, para entender mais, a gente vai ler esse daqui. Leiam comigo esse balão que tem um coragem aqui do lado, que é igual a cara de vocês. Diante do exposto, já se pode observar a primeira polêmica, dado que a eutanásia não apenas consiste na ação, mas também na omissão de algo que poderia salvar a vida de um paciente. E o que fazer? Como atua a ética nesse sentido? O que é que eu vou fazer? Como que vai atuar essa ética? Né? Se tem valor moral ou não tem valor moral? O que eu vou fazer, pelo amor de Deus? Isso é algo para vocês refletirem mesmo, né? Como é que atua a ética nesse sentido? Se a ética diz que eu tenho que salvar a vida do paciente a todo custo, mas ele não quer e ele tem autonomia. Então, o que é necessário? Pelo amor de Deus. Aí você fica com a cabeça para o lado, com a cabeça do outro, refletindo sobre o que é melhor para o paciente junto com ele, né? Não adianta você querer decidir algo se o paciente se isentar, se ele disser eu não sei, você decide, você é o profissional, realmente eu não entendo, tudo bem. Mas agora se ele diz, olha, tal medicação está me fazendo muito mal, por favor, eu quero que você troque ou suspenda, se não existe outra. Mesmo você informando que ele pode ir a óbito, é isso. Aqui no Brasil a gente não poderia suspender, porque sem ela ele iria a óbito. Mas em lugares que permitem a eutanásia, como a Bélgica, por exemplo, né, pode ser feito. Leiam comigo esse pensamentozinho desse carinha que ele tá bem feliz, olha aqui, pensando qual é a raiz quadrada de 7 menos 1. Qual é? Só Deus, né? Então, no Brasil, são raros pacientes que desejariam praticar ou realizar a eutanásia, mesmo se fosse permitida por lei. Vocês pensam, o nosso serviço de saúde tem uma qualidade 100%? É 100% confiável? A população confia 100% no serviço de saúde? São questões que vocês precisam refletir. São questões que vocês precisam visualizar, porque esse tipo de pensamento faz com que você crie um raciocínio crítico sobre o serviço que vocês vão trabalhar, como vocês vão trabalhar, de que maneira vocês gostariam de ser atendido e vão fazer nessa perspectiva de, será que quando eu me formar, quando eu tiver o nível técnico, eu vou atender, eu vou querer ser atendido por mim mesmo? Fica a dúvida, fica a questão, né? Então, pensem nisso. Quando vocês estiverem já, é porque vocês estão no início, mas quando vocês estiverem já no meio para o final, vocês têm que realmente parar para pensar muito em relação a isso. E vocês começando a amadurecer esse pensamento desde já, com certeza vão ser excelentes profissionais. Então, os conflitos relacionados a ela são geralmente resultantes de interpretações errôneas sobre a situação real do paciente, pouca atenção aos problemas físicos
emocionais ou do mesmo, ou espirituais do mesmo de seus familiares. Por exemplo, se um profissional chegasse para você e dissesse, olha, é porque para a gente interromper a interrupção do seu José, que é seu primo de 50 graus, e ele só tem você, para ele viver, ele está usando uma droga muito forte, então ele está sofrendo muito, a gente pode diminuir a droga, né? O que vocês iam fazer conhecendo o serviço de saúde? O que vocês iriam questionar, né? Lá nos outros países onde a eutanásia é permitida, talvez eles confiem ou não no serviço de saúde, não sei, mas também com toda certeza, já que existe, já que é praticada, com certeza as pessoas confiam no serviço de saúde que já foi feito tudo para restabelecer a saúde daquele sujeito. Aqui poderia surgir uma pulga atrás da orelha. Meu Deus do céu, por que ele tá me perguntando isso? Senhor, toma de conta. Será que fizeram tudo? Ai, mas será que ele é uma pessoa, um médico bom? Será que ele é um enfermeiro bom? Será que os técnicos estão atendendo bem? Será que é isso mesmo? Será que é para encerrar? Aí vem uma série de questionamentos, uma série de pensamentos, uma série de reflexões sobre será que realmente iria funcionar se a eutanásia fosse permitida aqui no sistema público de saúde do Brasil, né? Então, isso a gente tem que ter uma reflexão, um senso crítico sobre. E agora a gente parte para o HIV/AIDS, né? Antes de começar nos dilemas bioéticos do HIV/AIDS, preciso que vocês entendam que o HIV, ele é o vírus. A AIDS, que é essa daqui, é a doença. A pessoa pode estar com vírus e estar infectada e ser soro positiva, e o vírus está dentro dela e não manifestar sintomas. Não tem sintomas, mas ela tem um vírus lá dentro dela se multiplicando. É tanto que está indo. A pessoa, o que é AIDS? A pessoa com AIDS, ela vai ter manifestações dos sintomas do HIV, né? Ela já vai estar com diarreia, magra, já vai ter casos de doenças oportunistas. Por quê? A pessoa soropositiva com HIV, que é diferente da pessoa com já que manifestou sintomas e tem AIDS mesmo, ela pode ter um tratamento, né, que é ofertado de maneira gratuita pelo Sistema Único de Saúde, onde ela vai conseguir controlar esse vírus. Essa carga viral que está no corpo vai ser minimizada, diminuída, vai deixar ela zero, né? Ilegível. Então, enquanto você estiver no tratamento, fazendo o tratamento direitinho, a carga viral é zero, nula. Mas, professor, nula quer dizer que ela não transmite, mas também que ela não está doente, né? É mais ou menos por esse caminho. Realmente, ela não vai transmitir, pode ser, o tratamento não é 100%, né? É 90,99999. Um aí pode ser que ela continue transmitindo, né? Por isso que a relação sempre tem que ser protegida, sempre, para todo e qualquer ser humano. E a AIDS, ela fica. Aqui a pessoa está infestada até aqui, de HIV. Daqui para baixo, ela tá cheia de vírus. E daqui para cima, não. Aí ela começa a tomar o tratamento, a fazer o tratamento. Aí diminuindo. Até ficar isso daqui. Acabou? Não. Quando ela parar o tratamento, se um dia ela parar o tratamento, interromper o tratamento, aí vai aumentando até, ó, completar na sua corrente sanguínea a multiplicação viral, né? E acontece muito. Então, o HIV, ele realmente é uma doença estigmatizada, é uma doença problemática na saúde. Por quê?
nasceu através de muitos tabus, muitas pessoas não sabem qual foi a origem, muitas vezes, do HIV. Essas pessoas julgam o HIV dizendo que é um castigo, né, por colocar em primeira mão o lado religioso e não científico, que era para ser correto. Assim, existiram muitos profissionais que não queriam tratar, não queriam dar conta do HIV. Né? Hoje em dia se encontra isso? Não, porque todo profissional formado, se for de contra o princípio de fé dele, ele pode se recusar. Mas agora, se for só por questão de não querer se expor, não sei o quê, ele não vai poder fazer isso, porque no código de ética dele está dizendo justamente isso. Está habilitado para atender os processos de saúde e doença. Então, a pessoa não tem do que ter medo, né? Então, esses atendimentos hoje da pessoa soropositiva melhoraram bastante, aumentaram bastante. Não tem recusa profissional, né? Então, isso faz com que aumente a adesão ao tratamento, faz com que a pessoa torne-se mais informada, né? Faz com que a população também se informe mais que uma pessoa soropositiva que tem o HIV e não a AIDS, ela pode abraçar, ela pode beijar no rosto, né? Ela só não pode ter contato com fluidos corporais da pessoa, né? Por exemplo, o beijo transmite? Se tiver alguma lesão na mucosa oral e for imperceptível e tiver algum extravasamento corpóreo, extrassanguíneo, sim, você pode estar contaminando outra pessoa se não estiver fazendo tratamento direitinho. E é só porque eu tenho um tratamento que eu vou ter relação desprevenida? Óbvio que não. Primeiro por quê? Relação é para você ter prevenido com ou sem, né? Porque você nunca sabe se a pessoa não está estampado no rosto dela se ela tem alguma IST, alguma infecção sexualmente transmissível. Você não tem como saber. Então, isso já vai como um aprendizado, né, para as pessoas que têm relação sem o preservativo, para realmente ter esse cuidado. Fora do HIV, a gente tem a transfusão sanguínea. Parem, vejam, analisem quem são as pessoas que não fazem transfusão sanguínea. Quem são? Qual grupo social, grupo religioso que não permite? Os testemunhas de Jeová, né? Aí é um dilema bioético. Uma pessoa caiu, teve um acidente, caiu de um andar, do 10º andar, tá lá, morre, não morre. Para salvar a vida dessa pessoa, ele perdeu muito sangue, você vai fazer o quê? Bolsas de sangue. Né? Você não tá indo contra a vida? Tinha como você saber que ele era um testemunho de Jeová? Não. Então você foi agindo para a vida dele, né? Mas não sabe se ele concordaria ou não, porque ele está desacordado. Mas agora, se ele chegar na unidade e ele disser ele está precisando de transfusão sanguínea, olha, eu sou testemunho de Jeová, eu não aceito. Você vai fazer o quê? Nada. Ele vai assinar um termo dizendo que ele se nega, porque vai de contra o que ele acredita, e assim, se tiver qualquer problema com o processo de transfusão, vai ser inteiramente responsabilidade dele, e não da instituição, né? Agora, por exemplo, tem uma criança de 10 anos, onde sofreu um acidente, e os pais são testemunhas de Jeová, os pais se negam, um órgão público, o Ministério da Saúde, Defesa e Cidadania, vai de contra os achados, os achismos, os preceitos dos pais, né? E aí eles entram com um processo judicial para saber se eles realmente ganham a causa ou não. Se eles ganharem, a criança vai ser transfundida. Porque como se trata de uma criança, como que ela vai saber se realmente é aquilo que ela quer seguir, né?
ela não tem autonomia para decidir, né? E isso está custando, muitas vezes, a vida dela. Então, é isso que você tem que pensar, né? Então, é isso que você tem que refletir. Então, esse é um dilema bioético também. A transfusão sanguínea é um dilema bioético, né? Porque, meu Deus, se eu estou servindo para servir aquelas pessoas num processo de saúde e doença, num processo difícil, na terapêutica, ajudando essa pessoa a concluir essa terapêutica, esse tratamento e ir bem para casa, eu tenho que fazer o quê? Não transfundir, né? Mas se isso fere o que a pessoa acredita, eu vou fazer o quê? Não vou transfundir contra a vontade dela, porque depois ela vai jogar um processo contra mim, né? Ela vai eu vou sofrer um processo em algo que era de altamente escolha dela. E ela tá certa, se a pessoa escolhe aquilo que ela acredita e ela bate o pé e pronto, tudo bem. Ela vai assumir os riscos, ela vai saber o que está fazendo, a gente vai explicar todos os riscos, todos os benefícios, o porquê de fazer, realmente tentar convencer ela, né? Então, isso é um procedimento, né? Isso é um processo. Então, a gente vai lá para o próximo slide. Ui, eu fiz foi tirar. Perdão. Bom, e falando tudo isso, a gente falou de tudo, dos princípios, né, do que levam, das situações, que é aborto, transfusão, uma pessoa HIV. E agora a gente reflete, o paciente, esse senhorzinho aqui que está deitado, tem direito? Tem, não tem? Reflita, tem, todo paciente não tem direito? Tanto dever como direito, né? Ele tem direito a quê? A um abandono de quê? De tratamento, certo? Então ele tem o direito de abandonar o tratamento dele quando ele bem entender. Acompanhante, ele tem direito a ter uma pessoa acompanhando ele, para que ele se sinta confortável, seguro, consiga auxiliar, né? Ele tem direito a mais o quê? Atendimento digno, atendimento de qualidade, um atendimento confiável, um atendimento que ele possa realmente disser, quando eu quero, se um dia, Deus o livre, eu tiver doente de novo, eu quero voltar para cá, porque que eu fui bem atendido, aqui resolveram os meus problemas, aqui ninguém me distratou e eu fui muito feliz, né, nesse processo tão difícil da minha vida. Então, se você fizer um atendimento digno, a pessoa que esteve doente sempre vai lhe procurar, né? Então, esse paciente também tem direito a quê? A autonomia. Ele tem o direito de usar a autonomia dele, de querer respirar um pouquinho sentado, de querer ir ao banheiro, né? Claro, vai ter um acompanhante, vai ter alguma coisa? Óbvio, vão ser fornecidos amparatos, né? Para que se mantenha o processo de cura dele, o processo de tratamento dele. Ele tem direito a mais o quê? A exames. Isso mesmo. O paciente tem direito a exames, né? Esses exames são exames para que vai auxiliar o profissional no tratamento, no segmento dessa pessoa, certo? Juntamente desses exames, eles têm direito à informação, a saber tudo que está acontecendo. Ai, professor, mas eu já fui aplicar dipirona 10 mil vezes. E ele não entende, toda vida ele pergunta. E você vai sempre informar ele qual a droga que você está aplicando. Não importa se é a 10ª pergunta, não importa se ele já foi 200 perguntas para você, se repetiram 1000 perguntas, você vai responder sempre, porque é aquilo, né, que ele visualiza. É o medo dele. Imagina, a pessoa já está fora de casa. A pessoa já está fora de casa, tá? No hospital, né, com o braço esticado, tomando soro. Ainda não tem direito de perguntar, minha filha quer ir daqui correndo na minha veia, por favor? É soro, mas tem alguma coisa, né? Tem algum remédio, tem alguma coisa? Então, isso é algo realmente que a gente para analisar, para ver, porque e se fosse a gente no lugar daquela pessoa, né? E se fôssemos nós? Então, isso eu acho que toda vez que a gente se colocar no lugar um do outro, a gente consegue trabalhar dignamente, melhor, né? Medicação, ela tem, como eu falei agora, ela tem direito à informação dessa informação da medicação. Para que serve a medicação? Por que ela está sendo usada?
Aí, por exemplo, você tá fazendo a medicação lá, aí, olha, ela tá tomando medicação X. Aí você vai falar, olha, eu não sei que medicação é essa, mas eu não entendo muito bem, eu não sei explicar muito bem, na verdade, eu nem não sei. Eu não sei explicar muito bem essa medicação, mas eu vou chamar aqui o responsável, ele chama o enfermeiro local. Explica essa medicação aqui para ele, chama o médico do plantão. Chama o médico plantonista, né? Para explicar o que é essa medicação para ele. Então, isso o paciente tem direito também. A sigilo, por exemplo, a dona Joaninha está no leito 2. Aí ela entrou e descobriu que estava com sífilis. Ela tem direito de guardar esse segredo e levar para o túmulo, né? A única coisa que a gente quer é que ela venha trazer o parceiro para tratar também, certo? Então isso é o sigilo da informação. E todo paciente tem direito ao respeito, né? Todo paciente deve ser respeitado. Você tendo um atendimento digno, com certeza você já está respeitando o paciente, né? Você já está indo a favor do que o paciente acredita, você já está indo caminhando realmente do lado. Não é atrás empurrando o paciente, não é na frente atrapalhando a terapêutica do paciente. É realmente caminhando lado a lado, porque quando nós nos formamos, a gente quer o quê? O melhor para saúde, né? Não é o melhor para nós 100%. Porque se fosse o melhor para nós, a gente ia investir em ser empresário, né? Então, o que é que eu vejo que eu posso melhorar na minha assistência, que eu posso melhorar no meu serviço, que eu posso melhorar hoje? Se você fizer tudo isso aqui, que são poucas coisas, já é mais que suficiente para você ser um bom profissional, certo? Então, deixa eu... Opa! Então, deixa eu só voltar aqui para a gente poder finalizar. Olha, eu quero que vocês façam um resuminho, certo? Com primeiro tópico, o conceito. Conceito, 2 linhas. O que é o conceito? Princípios da bioética. 1. Princípio da não maleficência, 2 pontos. E dizer com suas palavras, não o que está aqui, certo? Vocês podem ler, reler de novo e colocar com suas palavras o que é o conceito da bioética e seus princípios. Depois, você vai fazer o quê? Desce, pula uma linhazinha, escreve aborto e faz um resuminho sobre os tipos de aborto, né? Coloca as leis, os artigos, o artigo que te chamou mais curiosidade. Não precisa escrever todo, professor, não. Coloca o que mais te chamou curiosidade, né? Para a gente poder debater o que mais te chamou a atenção. Colocar o que é eutanásia nesse resumo, pesquisar quais são os 2 países que mais praticam eutanásia no mundo, né? E como é que funciona a eutanásia nesses países. Explicar o atendimento à pessoa com HIV, a bioética, né? O dilema bioético que é atendimento da pessoa com HIV ou AIDS, né? Então você vai também, escreve e faz um resuminho sobre isso, tá bom? Você vai fazer também outro tópicozinho com a transfusão de sangue, né? Com a pessoa testemunha de Jeová, por que que eles não aceitam, o que fazer caso um testemunho de Jeová não aceite? Será que é fazer uma bolsa só de um concentrado, de, de, de só plaquetas, só hemácia, só plaquetas, só hemácia, só plasma? O que que eu vou fazer, né? E escrever os direitos do paciente. Eu quero 10 direitos do paciente. Escrevam para vocês me falarem na próxima aula, tudo bem? Deixa eu voltar aqui para o início. Então, gente, foi isso a aula de hoje. É uma aula bem simples, é uma aula bem tranquila, é uma aula que vocês podem ver que realmente é buscando o entendimento de vocês, né, sobre o que são os dilemas bioéticos, como eu aplico a bioética, o que são esses princípios. Será que se eu seguir tudo isso, eu vou conseguir ser um bom profissional? Eu tenho a certeza que vai. Eu tenho a certeza. Por quê? Porque se você seguir esses caminhos, você vai estar sendo uma pessoa humana, um profissional humano, onde você se preocupa com a saúde do próximo, onde você coloca na sua profissão que
você está fazendo aquilo porque você gosta, né? Porque eu gosto que eu vou trabalhar de graça? Óbvio que não. Mas se você faz o que você gosta, é igual aquilo. Se você faz o que você gosta, você não trabalha nem um dia da semana. Mesmo fazendo o que a gente gosta, a gente trabalha todos os dias da semana mesmo. Mas você faz aquilo com qualidade. Você faz aquilo realmente com prazer, com amor, gostando, né? Então não é aquela coisa de parei, não vejo mais sentido fazer isso, não quero, segue outro rumo. Agora, se você realmente quer, se você realmente busca, né? Reflete como você vai agir para ser um profissional ético, para ser um profissional bom, para ser um profissional realmente de qualidade, para que possa seguir um padrão, né? Um padrão qualificado, um padrão bom, um padrão realmente digno, tá certo? Pois não esqueçam de fazer esse resumo. Dá para a gente comentar na próxima aula. Eu faço umas perguntinhas, vocês respondem, tá certo? Espero que todo mundo tenha entendido o que foi. Não deixem, por favor, de escrever bem, com suas palavras, o que é cada forma da interrupção da gestação. Não esqueçam de falar sobre o HIV, sobre a transfusão sanguínea, de colocar os 10 tipos de direitos do paciente, de explicar um pouquinho com suas palavras o cada princípio, não precisa ser muita coisa, né? O princípio da maleficência, o que é minimizar ou não causar danos ou prejudicar o paciente, né? O princípio da beneficência, o que é que ele fala, né? O princípio da autonomia, que toda pessoa tem autonomia, né? O princípio da justiça, que é o quê? Né? Então, é sintetizar essas informações, não é escrever muito, porque nem precisa, e escrevam essa frase para vocês sempre lembrar, né? Que a bioética nem tudo que é cientificamente possível é eticamente aceitável. Então, vocês vão começar a visualizar isso. Será que a pesquisa hoje em dia, ela está seguindo os padrões éticos? Está. Hoje em dia, sim. Será que foi por impacto da bioética? Com toda certeza foi por causa do impacto da bioética que todas as pesquisas permanecem de maneira é, promovendo a ética em primeira instância, né? Em primeiro lugar, respeitando todos os preceitos éticos, né? Por isso que para hoje, para fazer alguma pesquisa, precisa passar por um comitê de ética, seja ele da universidade, seja ele nacional, né? Para ele poder existir, para ele poder funcionar, para essa pesquisa poder acontecer, certo? Então, meus queridos, um beijo. Espero que vocês tenham gostado da aula. Eu sei que é muita informação, eu sei que a aula não dá para tirar dúvidas, porque é de um jeito online, mas eu peço para quem tiver dúvidas, professor, isso, anota a dúvida para a gente tirar nas próximas aulas, para a gente tirar na aula seguinte, tá certo? Para que vocês não se sintam sobrecarregados, tá bom? Para que vocês possam entender melhor o conteúdo, certo? Não esqueçam de fazer o resumo, não esqueçam de ir na próxima aula, certo? Beijo e foi isso. Agora eu vou tirar essa tela. Deixa eu primeiro entender de novo como é que tira. Opa. Pronto, gente. Tchau, tchau. Um abraço. Estudem, por favor.